Já estamos de volta em mais um canal meu, seu, nosso canal Bela Roseli. Desde já, eu agradeço demais aqui a participação de vocês. Dando continuidade aqui na apostila Serviço Social e Questão Social da professora Genilza Alencar, nós continuaremos aqui da página 23, certo? Serviço social no Brasil se insere desde 1930, com uma especialização da divisão social e técnica do trabalho, para atuar no enfrentamento da questão social. A profissão interna e externamente sofre as influências das transformações ocorridas pelo sistema capitalista, ou seja, a gente ajudou tanto o sistema capitalista a caminhar com suas próprias pernas, né? E acabamos criando uma cobra para nos picar, né? Porque na primeira oportunidade o capitalismo fez o favor de precarizar a nossa profissão e ainda por cima de criar a terceirização para terminar de ferrar com a vida do assistente social. A questão social nesse contexto é entendida como expressão constituída e constituinte dos processos de alienação, antagonismos, desigualdades e também a discriminação e a injustiça social, presente nos modos de ser e aparecer do capitalismo na sociedade brasileira. No caso do Brasil, o estudioso chamado Bula, do ano de 2003, o Serra e o Amorim, entre outros, tem afirmado que os direitos sociais conquistados pela Constituição Brasileira de 1988 apresentam-se hoje mais distantes de suas efetivas práticas, ou seja, o neoliberalismo está pegando a nossa Constituição e rasgando. A questão social está cada vez mais se prolongando e cada vez mais aprofundando-se, né, suas raízes e destruindo, né, todo aquele ideário que foi construído na Constituição de 88. E as mudanças que ocorrem no Brasil, né, afetam diretamente e indiretamente a vida dos brasileiros em geral. Mas são a questão de quem? Dos desempregados, dos pobres, dos trabalhadores, dos destituídos de saúde, de moradia, de riqueza e de poder e de cidadania, que são aqueles que são mais atingidos. E a questão social no Brasil de hoje, globalizado, configura-se em dimensões econômicas, políticas, culturais e sociais. Todas elas locais e globais, regionais e internacionais, para a formação de uma sociedade antagônica e desigual, que é uma coisa antagônica de duas facetas, né? Ou seja, altamente desigual. Também é esperado que o assistente social tenha a capacidade de atuar no fomento e na coletividade, a defesa da maioria das populações sobre operações diversas. A profissão nesse cenário vai assumir um sentido público, voltado para o interesse das minorias, ou seja, daquelas classes que estão sofrendo com a pauperização, com a pobreza, certo? O nosso Código de Ética do ano de 1993, né, pela CFESS, é resultado das reflexões da categoria ao longo das últimas décadas, num processo de ruptura com o conservadorismo e as bases, né, principalmente profissionais, que tinham a ver com a tradição. Ou seja, nós fizemos um breve, modificações nesse cenário e também fizemos uma reconceituação no fazer profissional do assistente social. E objetivizava, né, principalmente a questão de conduzir a profissão pelos caminhos da justiça social e da equidade e da democracia, posicionando-se contra todas as formas de exclusão, exploração, dominação e principalmente alienação. No tocante das competências profissionais, é exigido que o assistente social desenvolva saberes teóricos e técnicos para exercer múltiplas atividades. Sabe quais são as atividades que o assistente social ele vai fazer? Ele vai prestar assessoria, conhecer, decifrar e analisar cada situação, propor, planejar, executar intervenções e finalmente avaliar os resultados das ações. Ou seja, nós somos uma espécie
de arquitetos sociais. Nós vamos planejar, fazer o projeto e ainda ver se deu tudo certo, né? É um constante fazer profissional dentro da sociedade que a gente vai acompanhando a evolução daquilo que a gente planejou. E para finalizar, né, aqui na página 25, o funcionamento do mercado gera uma distribuição de renda em níveis de pobreza indesejáveis para essa sociedade. Então, o mercado de trabalho, cada vez mais ele exige que a gente tenha mais qualificação. Mas quanto maior for a qualificação, nem todo mundo vai conseguir ter essa qualificação, não é verdade? E aí, aquelas pessoas que não conseguirem ter essa qualificação exigida pelo mercado de trabalho vai ficar desempregado, vai fazer parte do exército de reserva, né? E a política social é a questão da intervenção do Estado nas desigualdades sociais, produzido pelo modo capitalista de produção. Essas desigualdades são explicadas pelo Estado e pela classe dominante, desvinculando-as da estrutura produtiva e vinculando-as a situações conjunturais e individuais específicas. Ou seja, a política social e o Estado vão mostrar a pobreza, a pauperização, o sofrimento do povo como sendo uma coisa altamente aceitável, uma coisa normal. Algo que você passe por ela e você faça de conta que não está nem vendo. Um exemplo é tão fácil você passar no meio da rua e ver um mendigo, né, pedindo esmola. Você passa, às vezes você não dá nem conta que aquele senhor está ali pedindo esmola. Mas ali é um exemplo claro da pauperização e que as pessoas nem percebem, né? Passa despercebido. Porque o Estado prega isso. As políticas sociais muitas vezes, né, sem se perceber, prega isso, que é normal estar nessa situação. E a burguesia também faz o favor de pregar isso daí. E também eu posso estar falando do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Só salientando, de uns tempos desse para cá, né, nos últimos 9 anos, o Brasil saiu da cota do 0,709, né, no ano de 1991, para 0,764 no ano 2000. Isso quer dizer que nosso produto interno bruto melhorou. Isso quer dizer que a expectativa de vida das pessoas melhoraram, que a questão da saúde, de quantos nasceram vivos, né? Quantos sobreviveram até determinada idade, a nossa pirâmide etária, isso aí a gente viu em geografia lá na 8ª série. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é uma pesquisa que ele vem a ser feita, né? Eu acredito que de 5 em 5 anos, se não me falha a memória. Então é perguntado quantos anos você estima viver, a questão de quantos filhos você tem, se sobreviveram ao parto, né? A idade de cada um. Então é feita uma pirâmide. Essa pirâmide é o seguinte: se a pirâmide for desse jeito, normal, né? A base dela for estreita, quer dizer que está nascendo muita gente aqui na base, mas está morrendo muitos idosos. É um país que tem muita gente nova e tem poucos idosos. E se a pirâmide for invertida, certo? A base for bem grande e a pontinha for pequenininha, quer dizer que nasce bem pouquinha gente e temos muitos idosos. No caso, é um país altamente desenvolvido, porque tem muita saúde e os idosos estão durando mais tempo. Então, galerinha, terminamos aqui essa edição, paramos aqui na página 25. Na próxima edição estaremos dando a continuidade. Sou Bela Roseli, desde já agradecendo demais a participação de vocês. Beijo no coração e até a próxima edição.